Você já percebeu que algumas pessoas parecem viver sempre os mesmos problemas? Muda de cidade, muda de emprego, muda de relacionamento, muda de amigos, mas a dor continua ali. A dor é sempre a mesma. Essas pessoas acreditam que a culpa está na circunstância, está no chefe, está na família, está na falta de oportunidades. Ou a culpa é da sorte, ou é da crise do país, ou é da injustiça. E às vezes, realmente, existem situações difíceis que fogem completamente do nosso controle. A gente não pode ignorar isso, certo? Mas existe uma pergunta que poucas pessoas têm coragem de fazer. E se a parte da minha realidade também estiver sendo construída pelas minhas escolhas, pelos meus pensamentos, pelas minhas atitudes? Essa pergunta pode ser bastante desconfortável, mas também pode ser o início da maior transformação de nossas vidas. A ilusão de procurar um culpado quando alguma coisa está acontecendo de errado é o primeiro impulso que a gente tem, é um mecanismo assim automático de defesa. Se aquela pessoa tivesse agido diferente, vamos supor, se eu tivesse mais dinheiro, eu faria isso. Se minha família fosse outra, seria diferente. Se Deus tivesse feito diferente comigo, é muito mais fácil olhar para fora, porque olhar para dentro da gente exige, sabe o quê? Muita coragem. E é justamente por isso que tantas pessoas permanecem anos vivendo e repetindo o mesmo ciclo. Elas mudam tudo que está ao redor, menos aquilo que realmente importa, aquilo que precisa mudar. Imagina uma pessoa que planta sementes de laranja todos os dias, durante muitos anos, mas ela sonha em colher manga, ela não quer colher laranja. Isso nunca vai acontecer. Não porque Deus esteja castigando essa pessoa, mas porque existe uma relação entre aquilo que a gente planta e aquilo que a gente colhe. Isso é fato. A vida também funciona assim em muitos aspectos. Os nossos pensamentos influenciam diretamente a nossa decisão. Você sabia disso? As nossas decisões criam hábitos. Os hábitos moldam o nosso caráter. E nosso caráter influencia o rumo da nossa vida. É por isso que uma verdadeira mudança quase sempre começa aqui, ó, dentro da gente. Existe um espelho muito mais importante do que aquele que mostra a nossa aparência só. É o espelho da consciência. Nele não enxergamos o nosso rosto, enxergamos as nossas escolhas, nossa forma de tratar as pessoas, nossa maneira de reagir perante as dificuldades, nossa humildade para reconhecer os nossos erros, nossa disposição para aprender, humildade. Nem sempre é agradável olhar para esse espelho, mas é nele que acontece o nosso crescimento. Nem tudo é culpa sua, mas sempre existe algo que depende de você para mudar isso. É importante fazer uma distinção. Nem todo sofrimento é consequência de um erro pessoal, isso é fato. Há algumas perdas inesperadas, doenças inesperadas, acidentes, injustiças, traições, situações que simplesmente acontecem, tá? Eu não estou dizendo que toda dor foi provocada pela pessoa que sofre, não é isso. Mas mesmo quando escolhemos o que acontece conosco, sempre podemos escolher como vamos responder a isso. É justamente nessa resposta que nasce a grande transformação. Há pessoas que saem de uma tragédia mais amargas, reclamam até com Deus, e outras saem mais humanas, mais humildes, mais fortes, mais compassivas. O acontecimento pode até ser o mesmo, mas é a atitude que muda completamente o futuro dessa pessoa. Agora eu vou te falar sobre o poder da responsabilidade. Existe uma diferença enorme entre culpa e responsabilidade. A culpa paralisa, a responsabilidade liberta. Quando eu falo assim, minha vida
está nas mãos de outra pessoa, está nas mãos dos outros, nada é culpa minha. Eu entrego o meu futuro. Agora, quando eu falo assim, existe algo que eu posso melhorar? Quando eu penso desse jeito, eu recupero o meu poder de transformação. Talvez eu precise aprender a ouvir mais. Pode ser que eu precise controlar melhor as minhas palavras, os meus impulsos, abandonar o meu orgulho. Talvez eu precise até desenvolver disciplina, aprender a perdoar, aprender a pedir perdão. Talvez mudar hábitos que eu venho repetindo ao longo dos anos, que eu não mudo. Essas pequenas mudanças internas podem produzir grandes mudanças externas. E não tem nada que me deixa mais angustiada do que ouvir aquela pessoa assim: ah, eu sou desse jeito, eu não vou mudar. Como assim eu sou desse jeito, eu não vou mudar? Ela sabe que está errado e continua persistindo no erro? Isso é uma grande ignorância. Toda mudança de atitude começa muito antes da ação. Ela começa na forma como a gente pensa, como a gente se alimenta constantemente de pensamentos de derrota. Quando a gente faz isso, a gente sempre vai ser derrotado. Se acreditamos que nunca conseguiremos, provavelmente desistiremos mesmo antes de começar, mesmo antes de tentar. Se vivemos presos ao ressentimento, à mágoa, vai ser muito difícil experimentar ter paz. Por isso é tão importante vigiar aquilo que cultivamos diariamente dentro da gente, aqui, ó. Porque ninguém constrói uma vida diferente mantendo exatamente a mesma maneira de pensar. Isso é um equívoco. E agora eu quero te propor um exercício super simples. Antes de dormir, reserve apenas alguns minutinhos e pergunte a si mesmo: o que aconteceu de bom hoje? Em que situação eu poderia ter reagido melhor? O que foi que eu aprendi hoje? O que posso fazer diferente amanhã? O que eu posso fazer de bom pelo meu próximo? E não faça isso para se condenar, para se punir, nada disso. Faça isso para ter um autocrescimento. Todos nós erramos, todos temos limitações. A gente é humano, mas quem aprende com os próprios erros é aquele que caminha. Quem apenas procura culpados permanece parado no mesmo lugar. Talvez a mudança que você tanto espera não comece quando o mundo mudar, quando as pessoas mudarem, quando tudo mudar ao seu redor. Mas quando você escolhe pensamentos elevados, palavras mais gentis, atitudes mais conscientes, ter mais paciência, mais equilíbrio, mais amor, mais responsabilidade, pensar no outro. A verdadeira transformação acontece de dentro para fora. E quando o nosso interior muda, nossa forma de enxergar a vida muda completamente. A nossa maneira de enfrentar os problemas também muda, os nossos relacionamentos mudam, nossas decisões mudam. E pouco a pouco a própria vida começa a seguir um novo caminho. Hoje eu quero deixar uma pergunta para você refletir bastante. Qual é a mudança que você precisa fazer dentro de você mesmo para que sua vida comece a mudar por fora? Escreva sua resposta aqui nos comentários. Talvez sua reflexão também inspire outra pessoa que esteja precisando recomeçar. Se essa mensagem falou aqui, ó, no seu coraçãozinho, compartilhe esse vídeo. Às vezes, a transformação que alguém procura começa com uma única reflexão. E se você deseja receber mais conteúdos como esse, se inscreva no canal. Que Deus ilumine seus pensamentos, fortaleça suas atitudes e conduza cada passo da sua caminhada. E não esqueça de fazer esse simples exercício todas as noites. Como foi meu dia? O que eu fiz de bom? O que eu fiz que eu deveria mudar? O que eu fiz de ruim que eu não posso repetir novamente? O que eu fiz pelo meu próximo? Isso é muito importante, eu garanto para você. Te vejo no próximo vídeo.